Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nós já chegamos à lição de número 8 nesse trimestre, que traz como título Ensinando Discípulos, parte 2. O verso para memorizar é um verso muito importante que vale a pena você aí discutir, conversar um pouquinho mais na sua unidade de Escola Sabatina, que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10, verso 45, que diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A importância de entendermos esse discipulado, a importância de aprendermos com o mestre dos mestres, a importância de compreendermos que estamos neste mundo não para ser servido, mas para servir. Não para que eu apareça, mas para que Cristo apareça através de mim. Isso aqui é muito importante. Nós estamos neste mundo para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é um ponto muito importante que Marcos vem trazendo agora, através aqui dessa lição da Escola Sabatina, a qual estamos estudando, através de alguns episódios que acontecem agora aqui no livro de Marcos, a qual nós estudamos durante essa semana. E como nós aprendemos com esses episódios, como nós devemos trazer isso para a nossa vida, aplicarmos para o nosso cristianismo, aplicarmos para o nosso casamento, aplicarmos para a nossa comunhão com Deus. É dentro dessas lições que a lição dessa semana vem nos trazendo algo muito importante para cada um de nós. A primeira parte ali, a parte de domingo, vem falando sobre o plano de Deus para o casamento. É certo que esse é um assunto bem mais complexo, que demanda bem mais tempo, e nós temos pouco tempo aqui. Mas há algo muito importante em nós frisarmos, que Cristo aqui, ao ser questionado relacionado ao divórcio, pelo fato ali de Herodes estar ali casado com a esposa do seu irmão, e dentro desse contexto, João Batista, você conhece a história, ali foi decapitado. Dentro deste ponto, gostariam também de condenar a Jesus. E por esse motivo, também Jesus, ele é questionado relacionado ao divórcio, relacionado ali o que estava acontecendo com Herodes e qual era a posição daqueles líderes relacionado ao divórcio. Quando Jesus é relacionado a esse assunto, Jesus claramente ele volta ao contexto do Antigo Testamento e ele mostra claramente algumas coisas importantes. A primeira delas é quando você vai em Deuteronômio, capítulo ali 24, e você lê do verso 1 ao verso 4, você vai ver ali aonde Moisés ele permite o divórcio. Não é que Deus havia feito um mandato e agora Moisés está pregando sobre o mandamento de Deus que você deve divorciar. Não, não é isso. Mas Moisés ali está permitindo um divórcio dentro deste contexto. Algo muito importante também que vale a pena você ler aí na sua unidade de Escola Sabatina é ali em Mateus capítulo 5, verso 32, também Mateus capítulo 19, verso 9, aonde você vai ver ali relacionado a relações sexuais ilícitas. E isso leva então com que a pessoa afetada, com que a pessoa inocente, dentro desse caso, ela possa então solicitar, pedir o divórcio e consequentemente estando livre ali para um novo casamento. Essa é a posição da Igreja Adventista relacionada então ao casamento. Quando você cai do sétimo andar, você se torna um culpado. O sétimo andar aqui seria o sétimo mandamento, não adulterarás. E quando você cai do sétimo andar, você se torna culpado. E o seu cônjuge, então, ele tem direito a solicitar ali o divórcio e, consequentemente, buscar um novo casamento. Esse aqui é um ponto muito importante que vale a pena aí você também conversar um pouquinho mais sobre esse assunto aí na sua unidade Escola Sabatina. Mas algo muito importante para nós frisarmos é que Deus, na verdade, não quis, jamais gostaria que houvesse um divórcio. Esse ponto é muito importante. O que Deus uniu, não separe o homem. Esse é um ponto muito importante. A vontade de Deus é que você dê valor ao seu casamento, que você dê valor ao seu cônjuge, que você lute, que você busque colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, que Deus guie o seu casamento. Se algo está ruim no seu casamento, é hora de você dobrar o seu joelho junto com o seu cônjuge e clamar para que Deus habite no seu casamento, para que Deus esteja no seu lar, para que Deus realmente faça com que o seu casamento possa prosperar e, consequentemente, quando Jesus voltar, vocês juntos possam estar com Jesus no céu. A vontade de Deus jamais foi que houvesse divórcio. Esse é um ponto muito importante para nós frisarmos. Então cuide para que você não caia. E cuide e dê valor ao seu cônjuge.
Dê valor à sua esposa, dê valor ao seu esposo. Lute e entenda que se hoje vocês estão juntos, Deus assim o quis, e que vocês possam lutar por esse casamento e vencer até que Jesus volte. Amém? A parte de segunda-feira vem falando sobre Jesus e as crianças, e aqui há algo muito importante, algumas lições muito importantes para nós. A importância, primeiramente, de entender essa divindade de Cristo. Entender que Cristo era 100% Deus, mas também Cristo era 100% homem, e Cristo cansava. Você se recorda recentemente que estudamos a respeito de uma tempestade de vento que acontece ali no Mar da Galileia, aonde os discípulos estavam aterrorizados, com medo, e Jesus estava dormindo, porque Jesus estava cansado. Sim, Jesus também se cansava. E por esse motivo, possivelmente, os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. Aliás, Jesus tinha que atender muitas pessoas doentes, multidões cercavam Jesus e agora ainda mais crianças cercando Jesus. E os discípulos então tentaram fazer com que as crianças não se aproximassem de Cristo. E Cristo claramente nos traz uma grande lição. Deixai vir a mim os pequeninos. Você pode estudar ali no livro de Marcos, capítulo 10, verso 13 ao 16. E Cristo nos mostra aqui a importância de darmos valor a essa nova geração. A importância de darmos valor às nossas crianças, e aqui eu gostaria de frisar também a importância de você dar valor aos seus filhos, ao seu filho. A importância de você dar tempo para eles. Muitas vezes você vai também estar cansado, mas dedique tempo para estar com o seu filho, dedique tempo para abraçá-lo, dedique tempo para conversar com ele, contar historinhas, brincar com eles. Isso aqui é muito importante e muitas vezes realmente nos falta tempo. Mas nós devemos dar valor aos nossos filhos, mas também no contexto de igreja, dar valor à nova geração. Deixar vir a mim os pequeninos, deixar eles se envolverem no contexto da igreja, deixar eles cantarem, deixar até mesmo eles pregarem. E isso é muito importante. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E aqui dentro deste contexto, Jesus também frisa a importância de nós sermos como criança. Sermos como criança é sermos realmente humildes, é sermos realmente sinceros, mas eu gosto de frisar um outro ponto, é sermos dependentes. Exatamente isso. Assim como a criança é dependente do pai e da mãe para comer ali quando é bebezinha, aprender a mamar, aprender ali a falar, a caminhar, aonde ela é dependente do pai e da mãe para tudo. Nós precisamos ser dependentes de Deus, colocarmos realmente Deus como Deus na nossa vida. Entendemos que sem Ele não somos nada e precisamos que Ele esteja adiante de tudo na nossa vida. Ser dependente de um poder maior, ser como uma criança, colocar Deus como realmente o primeiro na nossa vida e sermos dependentes dele para tudo. Que você possa buscar isso também na sua vida, colocando Deus sempre em primeiro lugar. A parte de terça-feira vem falando sobre o melhor investimento. Recentemente eu fiz uma série sobre o jovem rico, que se encontra ali em Marcos capítulo 10, versos 17 ao 31. E aqui você pode aprender muitas coisas. E aprender muitas vezes a importância de reconhecer quem realmente é Deus. O ponto desse jovem se ajoelhar perante Deus é o fato dele reconhecer que Cristo realmente era o prometido, era o Messias. Mas há algo muito importante aqui que essa lição nos traz a respeito de Jesus. Jesus nos mostra aqui a importância de nós guardarmos os mandamentos de Deus. Sim, a importância de nós sermos obedientes aos 10 mandamentos. É certo que quando esse jovem faz a pergunta para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna, Jesus ele cita os 6 mandamentos relacionados ao próximo. Ele não cita os 4 primeiros mandamentos relacionados em amar a Deus sobre todas as coisas, e sim os 6 últimos relacionados em amar ao próximo como a ti mesmo. E por que Jesus cita isso? Porque Jesus sabia qual era o verdadeiro problema daquele jovem, que era relacionado aos primeiros 4 mandamentos, ou principalmente ao primeiro mandamento. Ao Jesus dizer para aquele jovem guardar os mandamentos, e aquele jovem responder, mas Senhor, eu tenho guardado os mandamentos. Jesus, ele o ama. Exatamente isso. Jesus, ele o ama. E mostra aqui, sim, a importância de você ser obediente a Deus, aos mandamentos de Deus. Exatamente isso. A importância de você ser fiel a Deus e os mandamentos. Jesus não repudia ele por dizer que ele guardava os mandamentos, mas Jesus olha no olhar dele, frisa no olhar dele e o ama. Marcos relata isso. Jesus o amou, mostrando o quê? A importância de você ser fiel aos mandamentos de Deus. Porém, Jesus diz o que mais? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e segue-me.
Nesse sentido, agora esse jovem decide, opta por não seguir a Jesus, porque era dono de muitas propriedades. É que é algo muito importante, muito importante. Esse jovem tinha Deus não como o primeiro na sua vida. O Deus que era o primeiro da sua vida era o Deus Mamon, aquele Deus do dinheiro. E ele amava mais as riquezas e suas propriedades do que ao Deus Todo-Poderoso. E preferiu, optou em continuar tendo essas riquezas, ao invés de seguir a Jesus, de colocar Deus como primeiro na sua vida. Esse é um ponto muito importante, porque muitos ainda hoje têm feito a mesma coisa, colocando outros deuses acima de Deus. E muitos sim, têm colocado o Deus Mamon acima do Deus Todo-Poderoso. E estão deixando de realmente seguir a Jesus, para seguir buscando as coisas deste mundo. É interessante, se você entrar dentro da história, você vai ver que no ano 70, Jerusalém é destruída e possivelmente esse jovem perdeu todos os seus bens, mas também perdeu a vida eterna, porque optou em colocar Deus em segundo plano. Que Deus possa ser o primeiro da sua vida. Amém? A parte de quarta-feira, vocês podem beber o meu cálice. Aqui claramente Marcos e João, ao pedir ali para se sentar uma à direita e outra à esquerda no reino de Deus, eles não compreendiam sobre o reino de Deus. Eles não compreendiam sobre esse cálice que Jesus agora apresenta para eles. Eles não compreendiam ali a importância de realmente buscar entender o verdadeiro reino de Deus. E essa parte aqui de quarta-feira, então, traz algo muito importante, que Marcos, por exemplo, foi o primeiro a ser morto. João foi o último. João não foi morto, ele morreu na sua velhice, mas ambos tiveram ali que levar o seu cálice, tiveram que enfrentar provações para realmente colocar Deus em primeiro lugar. Tiveram que carregar a sua cruz, entender que sim, um dia poderão estar com Cristo no céu, e sim, eles irão estar, e eu creio nisso. Mas não significa que até que esse dia aconteça, nós não teremos provações nessa terra. A importância de compreendermos isso, de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, é entendendo que neste mundo teremos aflições, mas quando Jesus voltar poderemos estar com Ele face a face. Sentaremos à direita, à esquerda? Não, possivelmente não. Há grandes personagens dentro da história que com toda certeza estão acima de nós. Mas quão bom será ter a oportunidade de, nem que seja o último da fila, mas ter a oportunidade de esperar até o último para poder abraçar Jesus e estar com Ele face a face. Eu almejo esse dia, que você possa também almejar esse dia, que você não venha buscar disputa por lugares, mas sim buscar realmente a cada dia da sua vida, caminhar para um dia estar com Jesus no céu. Lembra, é Cristo que tem que reinar em sua vida, é Cristo que tem que aparecer através de você. Que você possa buscar a cada dia estar com Cristo no céu quando Ele voltar para nos buscar. Amém? A parte de quinta-feira, o que quer que eu lhe faça, e aqui eu encerro essa lição falando sobre Bartimeu. A importância de você reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. A importância de compreendermos o que estudamos na lição passada, que muitos podem até não enxergar com a visão, mas conseguem enxergar com a visão espiritual. Em contrapartida, muitos enxergam com a visão, mas não conseguem enxergar com a visão espiritual, porque ainda estão colocando Deus em segundo plano. Aproveite as oportunidades da vida. O cego Bartimeu aproveitou a oportunidade. Jesus estava passando por ali e ele claramente gritando em alta voz, dizendo: "Ei, filho de Davi, tenha misericórdia de mim." Muitos queriam que ele ficasse calado, mas ele não ficou, porque ele entendeu a importância de aproveitar as oportunidades. E aqui eu encerro. Aproveite a oportunidade hoje, porque Deus está te chamando a colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Que Deus seja o primeiro da sua vida e que a cada dia da sua vida você possa almejar estar com Jesus no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.